A criatividade dos artistas foi posta à prova neste período de pandemia e projetos inovadores surgiram da necessidade de desenvolvimento artístico sem contato presencial com o público. Um exemplo é o projeto Becos, realizado por criadores da favela da Maré. O programa é definido como uma peça sonora que mistura poesia, música, literatura para valorizar as potenciais da periferia carioca. A reportagem é de Viviane Nascimento. Coloque o fone e venha andar com a gente pelos becos de uma das maiores favelas do país. Esse é o convite feito por 6 artistas, crias do Complexo de Favelas da Maré, no projeto Becos, uma peça sonora dividida em 4 atos, com elementos de literatura, teatro, música e design de som. A princípio, a ideia era criar uma peça teatral no Galpão da Maré, mas a pandemia mudou os planos. Acabou se tornando um grupo, junto comigo, com a Martina e as pessoas que a gente indicou, para a gente pensar o que a gente poderia fazer com as possibilidades dessa nova realidade, né? Não podia ser nada presencial, e a maioria dos nossos projetos envolve presença física, né? Se apresentar na rua, conversar com pessoas e tudo mais, então foi um desafio muito grande. Ao longo das nossas poesias, a palavra beco sempre aparecia, seja em formato de encontro, seja em formato de fuga, seja em formato de encruzilhada, que é também potência, que é espaço de encontro ancestral, que é espaço de agilidade, né? E seja nas pequenas falas, né? Nas pequenas palavras, né? Naquela tiazinha que você sai de casa, ela te abençoa para você poder sair de casa e ter um dia fantástico de trabalho. E nas crianças correndo. Então, Becos, ele surgiu desses encontros. Nenhum roteiro adaptado de Netflix ou de novela conseguiria descrever como é ser um corpo preto nessa década. O fio narrativo é o cotidiano das favelas, representado em diferentes formas artísticas. Você já viu um navio negreiro dando ré? A gente tem uma história que é contada do início até o fim, né, perpassando os becos da Maré. É um espaço onde a gente se encontra enquanto potencialidade e que a gente quer valorizar os nossos, né? Ao mesmo tempo que você vai ver por exemplo, um poema narrado, você vai também ver um diálogo entre 2 pessoas, como se fosse no dia a dia, vai ver uma música, vai ouvir como se fosse uma mãe, assim, dentro de um pensamento de uma mãe ou de alguma pessoa. É um caminho assim para você experimentar várias sensações. O processo de experimentação acabou gerando, além da peça, um podcast e o álbum Satélite, que mescla som e poesia. Se a gente fosse falar de tudo, né? Por exemplo, em um ato só, daria algo gigantesco. Então, muita coisa que a gente ainda tinha para falar acabou ficando de fora. Quando a gente começou a escrever as nossas poesias, sem saber que resultaria no Becos, foi difícil não falar de dor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria que a favela fosse representada, né, como uma forma pejorativa, como sempre é nos dado esse lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, de violência, muitas vezes. No ano de 2020, onde se matava, as pessoas morriam por Covid, tinham operações acontecendo dentro do Espaço da Maré. Tinha falta de água quando a necessidade era lavar as mãos. Então, a gente precisava falar sobre essas coisas também. Mas isso não é o central do Becos. O central do Becos é a potencialidade. A expectativa é de que os encontros promovidos pelo Becos continuem a dar frutos. A ideia do Becos é ecoar vozes que sejam potências, né? E que se ampliam e ecoam. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.